Bem-vindos ao Mundo Libertário, eu sou o Chico. E eu sou o Davi. E você está na Liber TV e nós estamos muito bonitos porque nós estamos usando camisetas da Loja da Liberdade, onde você vai ter 15% de desconto usando o cupom LiberTV. Muito bem lembrado, o merchan tem que ser no início e nos sigam no Instagram. A gente tem um Instagram. Qual é o nosso Instagram? Mundo Libertário, também conhecido como Imundo Libertário. A gente também tem um Twitter, mas eu não lembro qual é. Um dia a gente vai dizer aqui e revelar pra vocês qual é. É Liberimundo. Liberimundo. Liberimundo, @ Liberimundo no Twitter. Bom, então vamos começar com Fuck Joe Biden. Se não entendeu, vamos botar o vídeo. Oh my God, it's just such an unbelievable moment. Brandon, you also told me, as you can hear the chants from the crowd, let's go Brandon. Brandon, you told me you were gonna kind of hang back those first two stages and just... O que tem acontecido, acho que não vai surpreender ninguém, que o presidente mais popular na história dos Estados Unidos esteja sendo ovacionado em todo tipo de evento esportivo, mesmo quando ele não está presente, está todo mundo manifestando sua incontrolável atração sexual por Joe Biden com a frase... Obviamente é isso que está acontecendo, não tem outra explicação, porque eles não estariam mandando se fuder o presidente mais popular da história dos Estados Unidos, que foi eleito com o maior número de votos, recorde na história. Todos eles completamente legais e válidos. Que não existe nenhuma única crítica a ele em toda a mídia americana. E o pior é que não falam mesmo. Não falam mesmo. Todo mundo escuta o que o público está gritando, mas a repórter diz que não é isso. A repórter diz que o que ele está falando é Let's go Brandon. A mídia está chegando num novo nível. Eles estão realmente recriando a realidade enquanto ela acontece. Agora sim, vamos ao filho do Joe Biden. Me diga uma coisa, Chico. Quanto você pagaria por essa obra de arte? Por essa obra de arte aí? Uhum. Cara, uns R$10 pra não ter que ver ela de novo. Se surpreenderia se eu dissesse que essa obra de arte está sendo vendida talvez por até $500 mil? Ah, me surpreenderia bastante. Mas continuaria te surpreendendo se eu dissesse que o pintor é o filho do Joe Biden, Hunter Biden, Caralho. famoso por perder laptop, perdeu 3 já, todos com informação confidencial, e também famoso por fumar crack, é claro. O que explica a arte dele. Bom, se eu fumasse crack, eu ia achar essa obra do caralho, meu. Então eu acho que tem sentido porque... A gente já falou desse cara em outros programas, né? Da história dele perder os laptops, ele tá envolvido lá com o governo. Qual que era o país lá? Ucraniano, cara. O homem é melhor até do que o nosso Ronaldinho dos negócios, o filho do ex-presidente Lula. O homem consegue emprego de ganhar assim, milhões numa petrolífera, num país que ele não conhece, com uma língua que ele não fala, num negócio que ele não entende, mas ele ganha milhões. É quase mágica. O homem realmente é um fenômeno dos negócios. Como não tem nada ruim que não possa ficar pior, a economia americana continua despencando, e a gente sabe que não vai ficar só lá, né? Vai chegar aqui. Eles até conseguiram ter alguns empregos novos em agosto e setembro, mas muito menos do que o esperado. A previsão para agosto era 720 mil novas vagas de trabalho seriam ocupadas, foram ocupadas só 235 mil. Aí em setembro eles deram uma maneirada na expectativa, né? Disseram, não, vai ser 500 mil em setembro. Foram 194. Então, realmente, a economia americana... Mas tenho certeza que isso não tem nada a ver com as decisões tomadas por Joe Biden, que só tomou decisões sábias, pagando para as pessoas fortuna para elas não trabalharem. Logo, logo, essa estratégia dele vai dar resultados, eu tenho certeza. Bom, se você olhar as empresas, né, a ação cotada das empresas americanas, aquilo está completamente inchado. É visível você olhar o gráfico. Qualquer pessoa que não precisa entender, fazer análise econômica, você olha, o preço das ações americanas tá lá no auge. Então, assim, tem pessoas que estão prevendo um crash nos Estados Unidos, o que vai ser terrível. E aí, lembra desse cara aqui, ó. Que essa semana... Chico? Bitcoin. Lembra desse cara aqui, é verdade, né? Eu apontei pra mim. Do Bitcoin, que essa semana tava imbatível, testou muito a resistência dos $55 mil, passou dos $50 mil, e então, assim, é um bom momento pra você que nunca pensou em investir em Bitcoin pensar, porque, cara, aparentemente tá vindo um crash. Uma coisa que eu notei, tudo o que acontece nos Estados Unidos, uns 3 anos depois acontece aqui. Então é quase como se a gente estivesse olhando para o nosso futuro. E agora está acontecendo talvez uma das coisas mais assustadoras que eu me lembro, e acompanho a notícia lá nos Estados Unidos, a mídia de lá há algum tempo, que é a National School Boards Association, que é uma associação Lá as escolas são controladas por boards, como se fosse um grupo de pessoas que se reúne para decidir as coisas sobre a escola. E eles pediram que o governo Biden lidasse com o problema dos pais que estão insatisfeitos com o que está sendo ensinado para os seus filhos. E não apenas isso, eles sugeriram que poderiam tratar os pais que protestarem contra as school boards do seu distrito
como terroristas domésticos. O que acontece é que o filho do Merrick Garland, que é o General Attorney dos Estados Unidos, é como se fosse o nosso PGR, o genro dele, ele tem uma empresa que trabalha justamente com fornecer para as escolas americanas material sobre esquerdismo. Coisas sobre Critical Race Theory. Ele tem tipo uma gráfica, é isso? Não é bem a gráfica, ele faz cursos para as pessoas. Por exemplo, se você quer ensinar para alguém a ser mais de esquerda, você contrata ele, ele vai na sua escola, leva lá todo aquele pessoal para fazer a lavagem cerebral das crianças. E ele recentemente fechou um acordo de $1 milhão com uma escola americana, num dos estados, justamente para ensinar aquilo que está sendo protestado pelos pais, que agora vão ser tratados como terroristas pelo sogro desse homem. E o que é isso exatamente, está sendo tratado como terrorismo? Protestar contra os school boards. Você, por exemplo, não gosta que eles obriguem seu filho a usar máscara numa escola pública. Você vai lá protestar contra as pessoas que tomaram essa decisão. Isso é visto como uma forma de agressão. Caramba, cara. E é engraçado, né? Porque é logo eles que defendiam o direito de protestar. Protestar contra os outros, sempre. Contra eles são contra. Bom, e aquilo que eles não querem que proteste é o nosso plantão Covid, né? Vamos ao plantão Covid. Nova York, uma empresa de plano de saúde, ou várias empresas de plano de saúde, demitiram 1.400 funcionários, entre eles médicos e enfermeiros, porque não quiseram se vacinar. Janaína Pascoal propõe um projeto de lei proibindo o passaporte sanitário no Brasil. Viva ela! No Brasil não, tá em São Paulo. É só em São Paulo? Ela é de São Paulo. Caralho. Corte alemã declara inconstitucional o toque de recolher que havia sido decretado. Agora eu vou falar da Duque de Caxias, a cidade onde tem o compadre Washington Reis como prefeito. E ele não quer mais o uso obrigatório de máscara. Foi proibido lá que é o uso obrigatório de máscara. E eu vou ler a citação dele. Ninguém vai viver de máscara para o resto da vida. Quem quiser usar, pode usar. Mas o uso obrigatório já deu. E por isso o Washington Reis ganha o prêmio troféu Daniel Fraga da semana. Parabéns, cara. O nível tá muito baixo. O cara não faz mais do que a obrigação dele, que não devia nunca nem ter posto esse negócio de máscara. E ele já ganha só por fazer... Mas tudo bem, vamos ser sinceros, o negócio tá difícil mesmo. Ah, mas a coragem do prefeito de falar isso, imagine a pressão que ele vai levar de tudo que é lado. Bom, continuando o nosso plantão Covid, pesquisas sobre a vacina da Pfizer mostram que a sua eficiência cai muito rapidamente. De 88% para 47%. Em 6 meses. E quando se trata da variante Delta, ela cai de 93% para 53% em 4 meses. Por outro lado, a vacina da Moderna está sendo paralisada a sua aplicação em alguns países na Europa por conta de... A Suíça e a Dinamarca proibiram a aplicação da Moderna. Por ser boa demais. Estava boa demais. Na faixa etária de 12 a 17, por estar dando muita complicação nos adolescentes. Não dá complicação nenhuma. Eles vão cortar, gente. Não, mas ninguém está falando mal. Eles paralisaram porque ela foi boa demais. Estava indo muito bem, eles estavam se sentindo muito bem, então eles decidiram cortar. Ele sabe o que é melhor para você e para o seu filho. Próxima notícia, nova pandemia. Vai ter uma nova pandemia? Olha... Vai ter enquanto a gente deixar que tenha. Eles nunca vão parar. A Mariângela Simão, diretora adjunta da OMS, já está falando da próxima pandemia. Gente, nunca vai acabar, a menos que vocês façam acabar. Pacificamente. É engraçado, ela já sabe que vai ter outra, né, cara? Políticos e advogados vão investigar o Conselho Federal de Medicina por decisões médicas que médicos tomaram sobre questões médicas. Quê? Caralho, isso é muito absurdo, cara. Investigar o fato do Conselho Federal de Medicina ter recomendado o uso do kit Covid, porque de acordo com eles, as pessoas usaram menos máscaras, que com certeza funcionam muito bem. As pessoas usaram menos máscara porque havia a crença que há um tratamento para o Covid. Eu só quero corrigir aqui meu colega que cometeu um equívoco, que é o seguinte. Como a grande mídia sempre fala, quando ela fala sobre cloroquina, sobre qualquer remédio aí, eles sempre falam assim, logo depois de citar, eles falam que já foi comprovada a sua ineficiência. E eu fico sempre perguntando, foi comprovada onde? Porque eu não achei até agora essas pesquisas que provam a ineficiência desse tratamento precoce. E quando eu converso com alguns médicos, principalmente do tratamento de saúde, do SUS, eles falam que eles estão usando muito tratamento precoce. Eu tenho informação de dentro lá do SUS que eles estão usando muito e que é eficiente, mas que
quando é dito pela grande mídia, sempre se fala, porque o uso dos remédios, que é comprovado ineficiência. Então, faltou você falar isso, que é comprovado ineficiência. Assim, é muito importante que vocês saibam que foi totalmente comprovada a ineficiência de todos os remédios que não deixem bilionários mais bilionários. Por isso que agora estão lançando os mesmos remédios com outro nome. A CPI vai criar um canal. Eles vão concorrer com a gente? Você está falando que a CPI, lá do Covid, aqueles palhaços que estão fazendo aquela coisa mais engraçada, muito mais engraçada do que a gente que fica se esforçando aqui para ser engraçado, eles vão criar um canal para concorrer com a gente. Fudeu, porque eles são mais engraçados que a gente. Não, realmente, mas não, é um canal para dedo duro, ligar para lá e... Ligar não, mandar e-mail, porque ninguém pode pagar mais telefonista hoje em dia. Mandar e-mail pro Senado dizendo sobre fazendo denúncias sobre tratamento precoce e kit Covid. Vamos esperar que ninguém tenha a infeliz ideia de trollar esse pessoal mandando um monte de e-mail de coisa absurda, mandando eles investigarem o Ligma. Então vamos ter certeza que o povo brasileiro vai saber usar com retidão e com cautela essa ferramenta tão importante que nossos honoráveis líderes estão oferecendo pra gente. Deixa eu entender. Se eu ficar mal, pegar lá o Covid e meu médico quiser me receitar um tratamento precoce. Aí eu pego essa receita, escaneio e mando um e-mail, olha aqui, ó! E é isso que eu tenho que fazer? Olha, quem inventou isso foi o Randolph. Esse cara é um palhaço. Então, vamos ser sinceros, eu não sei se alguém vai ler esse e-mail, mas eu acho que a ideia é basicamente essa, reclamar do seu médico pro Senado Federal, porque é tanta gente ilibada lá, tanta gente honesta, que eles querem mais trabalho, eles querem mais coisa o que fazer. Sem dúvida, cara, um político lá do Amapá vai saber melhor que meu médico o que é melhor pra mim, cara. Eu não tenho dúvida disso. E por favor, gente, não mandem e-mail fazendo denúncias sobre Ligma, sobre nada assim, porque vai atrapalhar o andamento dessa coisa tão boa que eles estão fazendo pela população. E, para fechar nosso plantão Covid, vamos mostrar o vídeo de um homem que perdeu a alma. Porque, como disse, quem foi o Chacrinha? De que vale o homem ganhar o mundo, mas perder a alma? Esse, para quem não conhece, Stephen Colbert foi já um dos comediantes mais engraçados dos Estados Unidos. Eu me lembro, eu gostava muito do trabalho dele. E agora olha só o que é que ele tá fazendo. Tá, eu vou ficar vendido aqui sem saber o que tá acontecendo. Ele pegou, vestiu um monte de gente de vacina e fez um número de dança. O cara tá vestido de vacina, não é que ele tá fantasiado de vestido, não, ele tá com vestido mesmo de vacina, com uma barba igual a minha. Cara, esse vídeo é obsceno, tá? Esse vídeo é obsceno. Nem nos meus grupos de pornografia eu enviaria, tá? Nem no Chernobyls eu enviaria esse grupo. É interessante que o Chico é eclético. Ele tem grupo NoFap e grupo de pornografia. Eu nunca sei o que eu vou querer no dia. Bom, e NoFap já acabou mês passado. Venci! Vitória, vitória, vitória. Nem eu acreditei que eu venci o NoFap. Bom, o fato é o seguinte... Não perdi nenhum dia. O que torna esse grupo realmente obsceno é ver a decadência de... Ele era engraçado, isso que é triste. Ele era engraçado e olha só o que está acontecendo com ele hoje. Isso é o que acontece quando vocês vendem suas almas. Nada vale mais do que a sua dignidade. Nunca esqueçam disso. Bom, chega de Covid. Então, agora nós vamos para... DSTF. Meu Deus, prefiro Covid. Não é. Primeira notícia, o STF vai contratar um homem acima do peso. Eu não posso falar gordo, né? Parece dar processo. Léo Lins que eu diga, né? Para falar um monte de coisa de autoajuda. Vamos pagar 30 mil, porque 30 mil é dinheiro que sobra mesmo. Quem precisa de 30 mil... 30 mil pro STF não é nada, né? Para chamar lá o Cortella para fazer uma motivação para vocês, que você tem que entender que sua vida é mais digna e tal. Por coincidência, é um cara de esquerda. Não tem nada a ver isso, né? Tenho certeza que eles jogaram uma moeda e escolheram de esquerda. Não, mas é uma palestra motivacional pro STF, vai ser bom, vai dar a vida desse pessoal deve estar muito difícil. Você aí que não tem direito a uma palestra de 30 mil motivacional, é por isso que você está desse jeito aí, assistindo o Mundo sinceramente, eu Libertário. pagava 30 mil para não ir nessa palestra. Então, eu acho que é mais uma sessão de tortura. Olha, tenho certeza que não é para os ministros, deve ser para os pobres coitados dos funcionários, devem ter se comportado mal. Nesse exato momento está o nosso Davi pendurado no saco do mito. Por quê? Porque o mito vai barrar esse tipo de bobeira. Ele está fazendo aí uma lei para que... acabando com o luxo, né? As lagostas e tal. Então, assim, eu não sou de muito falar mal bem do mito, mas nessa ele mandou bem pra caramba. Sinceramente, o mito é a favor de arma, então ele não precisa fazer mais nada, ele já conquistou meu coração. Ele conquistou meu coração quando ele não quis o lockdown obrigatório. E a arma também eu sou a favor. Cara, e agora, né, uma coisa não vai ter showmício. Foi decidido, os nossos ilustres ministros decidiram que não vai ter showmício. Bom, faz um pouco de sentido na cabeça dos caras, né?
proibir o show music. Porque vamos pensar o seguinte, da esquerda, quem que vai lá? MPB, quem quer ver MPB? Chato pra caramba. Agora, do lado do mito, vai todos os sertanejos, vai levar uma multidão, então é óbvio que seria bem melhor pro Bolsonaro, o showmício, né, do que pro MPB. Não, MPB é chato, gente, vamos lá, MPB é chato. Cara, o que é pior? Eu quero aqui nos comentários, o que é pior? Humorista do Ceará ou cantor da Bahia? O que é pior? Tem humorista no Ceará? É horrível. Bom, PGR denunciou Daniel Silveira por agora crime de atentado grave contra a autoridade. É só maluquice esse pessoal. Pelo amor de Deus. Daniel Silveira é aquele bombadão lá e que foi preso e por agora fazer vídeo. já tá... Ele foi preso por fazer o que a gente faz. O que o cara fez foi uma bravata, eu nem conheci esse termo é novo pra mim, mas é antigo pra todo mundo, que leu pelo menos 3 páginas. Eu, se pegar tudo isso aqui na vida, eu não li isso aqui, tá? Pega a minha vida inteira, não dá. papel na frente dele. Não, pega a minha vida inteira, não dá esse número de página aqui que eu li, cara. Mas pra quem leu, já conhece esse termo bravata, mas o que é uma bravata? É assim, você fazer uma ameaça que você não tem como cumprir, entendeu? É a mesma coisa que eu falar assim, Davi, se você falar mais uma vez que eu sou burro, eu te dou um chute que você vai parar na lua. Como é que eu vou dar um chute nele que ele vai parar na lua? Não vai, isso é uma bravata, entendeu? E o cara fez isso, ele fez bravata, ele não tinha como ele cumprir aquilo. Então não é crime de segurança, sabe? Ele não correu nenhum crime. Gente, não pode, a gente não pode aceitar que seja crime falar alguma coisa. Exceto, talvez, e mesmo assim questionável, uma ameaça direta. Eu pego e digo, eu vou aí fazer tal coisa. Desde que você tenha como fazer Claro, isso que não seja uma bravata, sim. Mas Sim. A questão é liberdade de expressão. Você tem direito de falar o que você quiser. Entendeu? Ah, eu acho o ministro do STF um gato lindo. E aí? Ah, mas isso ofende a esposa dele, você tá falando... Cara, que droga essa história, meu. Todo mundo tem direito de falar o que quiser. Inclusive, eu defendo o direito da pessoa defender o nazismo. Porra, eu sou contra... mas cara, o cara deixa ele falar, meu. Ele pode falar o que ele quiser, tá falando besteira. O que vai acontecer? As pessoas vão ver ele falando defendendo o nazismo e falar, cara, que cara estúpido. E ele vai ter um isolamento social, ninguém vai querer fazer negócio com o cara, ele vai ser... Mas deixa falar o que quiser. Falar não é perigoso. O mais importante é que, assim, se uma pessoa fala uma coisa muito absurda, aquelas ideias absurdas elas vão ser expostas e outras pessoas vão ouvir aquilo e vão falar, cara, que ideia idiota, vai sair resenha sobre aquilo e a gente vai se livrar daquilo, entendeu? E não, tem que proibir a fala porque isso é uma coisa perigosa. O que precisa ver é pressão social. A sociedade precisa expurgar ideias ruins por meios pacíficos, meios não violentos, de simplesmente não querer tratar com aquela pessoa. E, inclusive, com o nazismo, com o comunismo, porque esses 2 pesos e 2 medidas de tratar o comunismo como se fosse uma coisa aceitável, quando ele é tão ruim ou pior que o nazismo, não faz sentido. Vamos falar na linguagem deles, o comunismo é tão antidemocrático quanto o nazismo. Tão quanto, ou pior até. Matou mais gente, isso não tem dúvida. E matou muito mais gente. Foram 100 milhões de mortes atribuídas ao comunismo, enquanto o nazismo foi algo em torno de 9 milhões. E continua matando, né? Então, é terrível aí... se você pegar o número de mortes, o que aconteceu, as pessoas passaram fome, etc. Mas acho que esse não é o tema. Vamos voltar pro STF, que o STF ainda é um pouco melhor que o comunismo. Mas está tentando levar a gente para lá. Tá tentando levar... E agora, a estagiária do Lewandowski, que aí foi, né, informante do Terça Livre. Isso é hipotético. De acordo com os ministros, a estagiária não tinha acesso a informação nenhuma para poder ser informante. Mas o que é interessante da história é que ela é chamada de informante. Quando foi o Verdevaldo, que tinha lá acesso àquele material hackeado, ninguém podia saber quem era, quem deu o material hackeado para ele. Por quê? Porque a fonte é inviolável. Para o Verdevaldo, que é de esquerda, é fonte. Para um jornalista de direita, é informante. Pois é. Não tem nem muito o que comentar sobre isso. Eu acho que do câncer aqui, Covid, STF já foi, né, cara? Vamos pro Facebook? Bom, vamos lá. Essa semana todo mundo achou que o mundo ia acabar porque o Facebook caiu por, 3 horas, uma coisa assim. Eu não uso essa desgraça, o Boomerbook, eu não uso há mais de 10 anos, então eu nem percebi que tinha caído. Eu tive tempo de limpar a casa, eu pude ler um livro, cara, nossa, eu não sabia nem o que fazer com tanto tempo livre. Bom, agora... Até meus filhos eu via um pouco eles, eu consegui olhar eles. Agora começou a ter uma teoria da conspiração que essa queda teria de alguma coisa a ver com o whistleblower do Facebook.
Essa, que aliás é uma das histórias mais ridículas que eu já ouvi. Uma mulher que trabalha no Facebook veio nos dar a informação que o Facebook valoriza mais o lucro do que o bem-estar dos seus usuários. Cara, se ele valoriza o lucro, ele está valorizando o bem-estar dos usuários. Isso é óbvio, mas ela disse mais, que as pessoas se radicalizavam no Facebook, que o Facebook deixava as pessoas se radicalizarem. Eu vou já dizer aqui o que eu acho. Essa mulher é uma false flag, ela foi implantada por alguém de esquerda para que o governo possa obrigar o Facebook a ser ainda mais esquerdista do que ele já é. Eles querem banir todo mundo de direita. Eu não entendo como que essas grandes corporações estão se rendendo tanto ao esquerdismo e colocando essas pessoas lá. Eles na cabeça deles é assim, essa pessoa entende o público, vamos colocar ela aqui, que ela se aproxima mais do público. Cara, você tem que botar numa corporação o cara mais voltado ao mercado possível. Aí você coloca esse tipo de coisa, você está colhendo o que você plantou. Eu não sou tão otimista, eu não tenho tanta boa fé, eu sou mais cínico. Eu acho que eles estão tentando agradar o verdadeiro cliente deles, que é o governo. O governo é muito maior do que... tem muito mais, uma parcela muito maior da economia do que a sociedade nesse momento. Então, eles estão buscando o governo como uma solução para o que acontece com as empresas no livre mercado. Se você perguntar para um esquerdista, as grandes empresas vão ser cada vez maiores e as pequenas não vão existir. Num livre mercado, as empresas chegam no máximo e depois elas caem. Foi assim durante toda a história da humanidade, do capitalismo, os últimos 100 anos. O que essas grandes empresas querem? Elas querem chegar lá e não caírem mais. Quem é a única entidade que pode garantir isso para elas? O governo. Então elas vão se aliar ao governo. A prova do que você está falando é o seguinte, você sabia que a Globo está mandando embora a rodo pessoas, né? Agora o salário do Galvão Bueno caiu 80%. 80%. O Galvão Bueno ainda está vivo? Tá vivo. E futebol com emoção é só com ele. E aí a questão é a seguinte, por que tá essa crise toda na Globo? Porque o governo parou de patrocinar. Exatamente o que você acabou de falar. Exato. A Globo, nenhuma empresa se mantém na posição que a Globo ficou sem estar aliada a um governo. São os governos que garantem os monopólios. Monopólios não surgem naturalmente. Essa é uma das maiores ilusões na mente dos esquerdistas. E isso também é uma questão que quando... vocês são libertários, vocês são a favor do livre mercado. E aí, cara, livre mercado é uma coisa. Corporação sendo ajudada pelo governo é outra. E não é isso que a gente defende. Corporativismo. Esse corporativismo a gente é totalmente contra. Não é isso que a gente defende. É o que os esquerdistas defendem. Eu defendo que o Zé pode vender pro João. Agora, que o Zé vai vender pro João com a ajuda do governo, porque o governo criou uma lei que só o Zé pode vender, aí não... Bom, isso nos leva à questão do homeschooling, né? Foi aprovada uma lei, o Ratinho sancionou a lei, que permite o homeschooling, que regulamenta o homeschooling no Paraná. E me perguntaram, Mas o Ratinho, o apresentador lá, que tem o cacetete... ele não virou presidente do governo. Esse é o filho dele. Pra você que não sabe, o filho do Ratinho, aquele bigodão lá, virou governador do Paraná. E que não fez porcaria nenhuma de bom, deixou todos os mesmos políticos de sempre lá, ocupando os mesmos gabinetes, mas agora fez a primeira coisa boa, que foi aprovar o homeschooling no Paraná. Bom, mas aí me perguntaram, a gente vê isso como uma coisa boa, porque afinal de contas, pra gente, a ideia tinha de ser que não houvesse nenhuma regulamentação, que que cada pai pudesse cuidar do seu filho como acha correto e o Estado não se metesse nisso. Eu acho que o Estado regulamentar como que o pai tem que educar o filho é errado. Mas, antigamente, o Estado estava regulamentando, proibindo que o próprio pai educasse o filho. Então, assim, você está criando uma insandice para resolver outra insandice. Eu concordo com a crítica. Mas, antigamente, você não podia educar teu próprio filho. Você tinha que mandar ele para aquela escola marxista para ele aprender marxismo. Uma coisa que você vai ver é que no Twitter, se você vê alguém falando muita besteira, 90% das vezes é professor. Isso não quer dizer que todo professor fala besteira. Só que todo mundo que fala besteira no Twitter é professor. É brincadeira, às vezes é aluno também, são os jovens. O jovem tem que acabar, né? Mas o que eu acho que a questão do homeschooling é o seguinte, a gente tem de reconhecer que é um passo na direção correta. Uhum. Não é o resultado que a gente quer. Mas se a gente não comemorar, se a gente não disser, olha, isso foi legal, a gente não vai estar ensinando os políticos o que a gente quer. E agora, para o assunto da semana...
Ah, você nunca ouviu falar sobre absorvente menstrual? A gente sabe que você não foi inundado no teu Instagram, no teu Facebook, nos grupos do WhatsApp por essa notícia e tal. A gente sabe que você não aguenta mais ouvir falar isso, mas a gente vai dar só a nossa opinião sobre o Porque assunto. você não ouviu a nossa opinião. Essa é nova pra você. A notícia é velha, mas velha, batida, surrada, repetida, mas a nossa opinião é nova. E a nossa opinião é tão importante. Quer começar você? Bom, você fez tanta propaganda que você teve um debate com a sua esposa sobre isso, eu acho que você deve compartilhar. Cara, aí não com- me lembro dessa noite de jejum, cara. Mas a questão é a seguinte. A esposa não quis fazer jantar pra ele, porque ela estava aborrecida. É disso que ele tá falando. Virou um para um lado, outro para o outro. Mas a questão é a seguinte. Vamos pontuar aí. Na época das nossas avós, existia absorvente? Não. E as mulheres morriam por causa disso? Não. Ai, mas elas não faziam educação física, disse a minha esposa. Mas tem um detalhe. No meu tempo eu lembro de estar na escola e as meninas também chegavam para falar que essa semana eu não vou fazer educação física porque eu tô menstruada e tal. Cara, existe paninho, até falar a questão lá do miolo do pão, enfim, tem outras formas. O ponto é, eu me solidarizo com as mulheres? Sim. Eu acho que, cara, tanto a menina pobre, miserável, que se sente, né, constrangida de ir pra aula porque tá menstruada, quanto o menino pobre, miserável, que se sente constrangido por estar fedidão, com o sovacão, pra ir pra aula, e isso acontece bastante. Eu me solidarizo. Que eu acho que deveria distribuir de graça absorvente. Você sabe a diferença de um absorvente para um Carefree? A gente não sabe. Acho A que gente Carefree não é sabe. marca, A gente absorvente é o gênero. Não, é uma coisa... Viu? Você não São sabe. coisas Você não sabe. Eu sei. Agora eu liguei o nome da pessoa. E eu vou dizer o seguinte, eu já vou explicar por que eu falei isso. Então assim, veja, que tinha que dar desodorante pro menino lá, pra ele não ficar constrangido de estar fedidão. Sim, mas, gente, benevolência, caridade, você faz. Você não é obrigado a fazer. A partir do momento que você é obrigado a dar o teu dinheiro para aquele dinheiro ir para lá, tá errado. Então, você que é caridoso, que é benevolente, que tem compaixão no seu coração, você não precisa nem montar um grupo, os grupos já estão prontos. Vai num Rotary, vai numa ONG, vai em qualquer um desses lugares e faz uma campanha para doar. Isso é benevolência, isso é caridade. Agora, você queria que obrigar o Davi a pagar absorvente para a filha do cara lá, tá errado. Mas, minha opinião, ele vai dar dele, eu sei que a dele diverge um pouco da minha, é o seguinte, uma vez que o dinheiro foi roubado, foda-se para o que vai. O dinheiro já foi roubado. E outro ponto é o seguinte, o capitão devia ter aprovado essa porque essa pegou mal para ele, em termos políticos. Eu, se fosse ele, teria aprovado. Mas a justificativa dele para não aprovar não é que ele é contra as mulheres. A justificativa dele foi uma questão orçamentária. Foi uma questão assim, da onde vai ser o orçamento? O SUS não pode selecionar, ou o SUS tem que dar para todo mundo, ou não dá para ninguém. O SUS não pode selecionar para quem ele dá. Não tinha onde encaixar no orçamento. Tanto não tinha aonde encaixar no orçamento que o próprio Haddad não fez lá atrás, exatamente pelas mesmas questões do Bolsonaro, porque não tinha onde encaixar. Cara, terminei, vai lá. Ok. Já entendi por que você não jantou nesse dia. Você foi entrar justamente no mérito que não tem importância para a questão de liberdade. Não dá para a gente saber o quão importante é absorvente, se é essencial ou não é. Dá para fazer o argumento que é essencial. A questão é, o governo não deve oferecer o que é essencial. Porque a função do governo é oferecer apenas, se ele tem alguma função, é oferecer segurança e oferecer um sistema jurídico que as pessoas possam firmar contratos individuais. Se ele tem alguma função, é isso. Se a gente for entrar na discussão do que é essencial, a gente vai começar a aumentar a lista. Comida é essencial, então o governo vai distribuir comida para toda a população. Mas o que eu queria falar dessa história, mais de saber que ela está batida, é porque nela a gente vê bem a diferença entre como pensam as pessoas de esquerda e as pessoas de direita. E eu acho que tem duas características mais importantes. Que eu não estou falando do militante de esquerda, eu estou falando do esquerdista inconsciente, a pessoa que compra essas ideias sem nem saber que são de esquerda. As pessoas de esquerda têm duas características. Primeiro, elas têm muita confiança em autoridade. Elas acham que se uma lei é proposta vai ser proposta para isso, então a lei vai ser usada para isso. Mas não, uma lei é tão boa
ela nunca é melhor do que a pessoa que a interpreta. Nunca. Então, se você acha que, por exemplo, vai simplesmente se distribuir absorvente para as meninas, o que seja, não. Vai se criar uma burocracia, essa burocracia vai ter corrupção, mesmo que não tenha corrupção vai ter desperdício. Você centralizou uma decisão que devia ser difusa e principalmente você deixou as pessoas dependentes. Isso é pior do que o gasto do dinheiro, que não é nem tanto, é deixar as pessoas dependentes do governo, fazer com que as pessoas achem, mas se não fosse o governo, meu amigo, o governo já tirou metade do que você tem. E agora ele está te dando absorvente como recompensa. E a segunda característica, além de acreditar nas autoridades, é que as pessoas, elas acreditam, as pessoas que têm esses pensamentos esquerdistas, elas acreditam na possibilidade de soluções. Eu estava revendo hoje um vídeo do Thomas Sowell, no qual ele diz uma das coisas mais interessantes que eu já ouvi. As pessoas, o que diferencia na visão dele o esquerdista de direita, é que as pessoas de direita, ou conservadoras, que era quem ele se referia, veem o mundo como inerentemente falho. O ser humano é falho desde o primeiro dia. E por mais que você tente resolver as falhas do ser humano, você só vai... É como aquele cobertor muito curto. Você vai puxar, vai cobrir um lugar e vai descobrir outro. Porque o ser humano é limitado, o ser humano é falho. E essas falhas não podem ser solucionadas. Se alguém te pede uma solução para um problema, a pessoa já não entende a natureza do universo em que a gente vive. É um universo de trade-offs, de trocas. Você abre mão de uma coisa para ter outra. E a pergunta que você pode fazer não é como solucionar o problema. É qual é o melhor trade-off, qual é a melhor troca que dá o melhor resultado possível. E esse melhor resultado nunca vai vir de um governo, porque o governo é centralizado. Ele não leva em conta as características individuais de cada um. Tem feminista que nem quer usar absorvente, elas estavam fazendo campanha para isso. Para elas, absorvente, então, não tem valor nenhum. Para elas, talvez, elas preferissem usar os recursos que elas têm para... Eu ia dizer para comprar gilete, para se depilar, mas a verdade é que elas não usam isso também. Então, não sei. Para comprar um pôster, eu odeio o homem, alguma coisa assim, para elas é mais valioso. E esse é o ponto. Centralizar decisões é sempre muito ruim. Porque nenhum órgão central sabe o que é melhor, nem para uma pessoa. Imagina para a população inteira. Por isso que eu te fiz a pergunta. Qual que é a diferença do absorvente para um carefree? Porque é o seguinte... Mas eu lembrei. Você lembrou, né? Lembrei. Mas assim, você já usou muito? Sabe como é, né? Porque, cara, todo mundo, uma hora vai comprar um absorvente para todo homem, uma hora vai comprar um absorvente para uma mulher. E você se depara numa prateleira com milhões de tipos, tamanho, formato, cor. Então, assim, se você deixar isso na mão do governo para distribuir para as mulheres gratuitamente... Porque começa com as meninas em situação de carência. Isso vai se estendendo. Você sabe que uma vez que você coloca um benefício, nunca mais tira. No final da história vai ser um absorvente comprado num sistema extremamente corrupto, mal distribuído, que vai faltar na ponta da linha, que vai ser pago nele o que custaria 3, 4 reais, vai ser pago lá 70 reais por absorvente, para vir o mesmo negócio sem qualidade, entendeu? De uma forma muito pior. Às vezes era melhor fazer uma campanha aí para as pessoas distribuírem aquele copinho coletor de menstruação. É um copinho que a mulher coloca e faz a coleta, depois ela joga na terra e faz uma cerimônia pro sagrado feminino. Sagrado feminino. É uma maluquice que tem aí, cara. Coisas novas. O sagrado feminino. E aí ela vai lá, joga na terra e faz o ritual sagrado feminino. Se a filha de um de vocês estiver fazendo isso, interne imediatamente. Então vamos ao meme. Primeiro meme. Tapa libertário, animal primitivo, só come banana e grita uga uga. Fala pro macaco, né? Aí ele responde, 5 meses do seu salário vão pro bolso do cara que fala criptomoeda e bitcoin. E aí o Chad... Assim, pior quem falou isso foi o Renan Calheiros. E de tudo que ele fez na vida, isso foi ao mesmo tempo mais engraçado, mais útil e menos errado. Então... Mínimo denominador comum, que depois que eu puxei a orelha, os caras me convidaram pra ir lá. Só pra falar merda, né? Coisa boa não sai. Dilma, aparece a foto dela. Governo Temer não é legítimo. Querida, nenhum governo, desde a minha deposição é legítimo. É legítimo. E aí, Rothbard, meu amigo, nenhum governo na história da humanidade foi legítimo. Esse aí é muito engraçado. Esse é engraçado? Então vamos lá. Ele é maligno, mas ele é engraçado. São os políticos, líderes mundiais e seus cachorros de estimação. O Bolsonaro com o caramelo amarelo. Eu amo caramelo amarelo. O Putin com um cachorro que ele deve ter conseguido só pra bater essa foto. O Trump com um cachorro orelhudo. Umbigo orelhudo. E o Xi Jinping comendo um pastel de cacholo.
Falha democrática memes. O Davi não queria que eu colocasse esse meme. Não, criticar o Guedes, além do que, desculpa pessoal da falha, mas esse meme é ruim. O Yeshed não pode estar chorando, você está quebrando o personagem, quebrando o template. Xande, Tiagão, fiquem frio que ele não sabe o que fala. Que FDP esse Guedes? Ganhando dinheiro e investindo em offshore. Aí o cara com o boné da Aliança Brasil, o bolsonarista ali só olhando, né? Daí o bolsonarista fala, mas ele declarou na Receita, então não é crime. Aí eu venho o Shed e falo no vídeo dele, mas a hipocrisia é querer enfiar 15%, não é 15, é 20% de imposto sobre lucros em milhares de empresas enquanto foge para o exterior justamente das bizarrices que ele mesmo quer criar. Bom, a gente sabe que ele fez a offshore muito antes de ser ministro, que durante a parte toda ele esteve de fora. Eu não acho que tem nada de ruim de cometer elisão fiscal. Todo mundo que comete elisão fiscal, pra mim, é um herói. Não, tem que sonegar mesmo. Ele tá apenas falando de forma satírica. Tá. Não prendam ele. Não, elisão fiscal posso falar. Pode? Posso, elisão fiscal não é ilegal. Ah, tá. Elisão, não é sonegação, é elisão fiscal. Elisão. Todo mundo comete elisão. Não, e offshore é uma elisão fiscal, não é uma sonegação, é uma elisão fiscal. Todo mundo comete, é um herói. Não tem que pagar o imposto mesmo, tem que fazer tudo possível para evitar de pagar imposto. A crítica é só ao Guedes estar querendo taxar dividendos, a gente lucros sempre e vai dividendos. criticar qualquer tipo de imposto em qualquer tipo de coisa. Não tem muito por onde ir. O anarcocapitalista. Suzana von Schoff é a candidata preferida do eleitor para combater assassinos, diz pesquisa. Não, você tinha de ler o outro primeiro. É que é uma ironia a notícia da Veja que é Lula é o candidato preferido do eleitor para combater a corrupção, diz pesquisa. É óbvio que uma pesquisa vai dizer isso. Isso é óbvio. Por quê? Se chega na cabeça do leitor, que tá o dia inteiro ouvindo na televisão, não que alguém assista televisão, mas tá lá o cara o dia inteiro ouvindo mal do Bolsonaro. Quem que é o candidato favorito? Cara, quem que é os nomes que vem na cabeça do povão, cara? Desculpa, mas eu acho que essa pesquisa é falsa, não importa, não foi isso. Eu acho que eles simplesmente fizeram essa pesquisa em alguma sede da CUT, em algum negócio de sindicato, e eles fazem isso, você sabe? Não, foi o que ele quis dizer. Olha, pessoal, nunca nenhuma pesquisa foi fraudada, é só você ver o que as pesquisas dizem, como nunca bate com o resultado, mas... O pior é que não é fraude. Porque a pesquisa informa que ela fez nesse tipo de lugar. É só você ler a pesquisa e você vai ver que ela não é válida. Esse votou nisso, esse votou naquilo. Eu escondo esse resultado e fico só com isso, né? Nossa. Agora, a próxima é, né? Casa Grande tenta culpar Bolsonaro, essa é uma notícia, por agressão do jogador a árbitro em jogo do Rio Grande do Sul. Cara, na verdade o jogador empurrou o árbitro, eu sei que você não assiste essas coisas. O árbitro caiu, o jogador veio correndo e bateu um pênalti. Cara, o árbitro teve que parar no hospital, foi uma cena horrorosa. E aí, E a culpa foi do Bolsonaro? Não, a culpa é da cocaína do cara falar isso, não é possível. Eu não sei se é o pior, o que faz mais mal pra cabeça do cara, se é a cocaína ou se é o comunismo, porque as duas coisas fazem muito mal pra cabeça dele. Ele fala que a culpa é do Bolsonaro, né? Daí é aquele meme que o cara tá no ônibus pensando no Bolsonaro, tá comendo pensando no Bolsonaro, tá vendo televisão pensando no Bolsonaro, tá indo dormir pensando no Bolsonaro. Próximo meme é o... Como é que é o nome dos caras agora que deu um branco? Zuckerberg, isso. Em busca de um sistema inviolável, o Facebook pedirá ajuda para o TSE. Porque afinal as urnas são invioláveis enquanto o Facebook não é, né? O Facebook cai. Cara, esse aqui é muito engraçado, Verdades Ancaps, que é um perfil que eu adoro. A mulher lá, a chamada Atriz B, escreve: a questão é a seguinte, em caso de estupro, a palavra da vítima já é a prova. A ponto, cara, além de que houveram centenas de denúncias envolvendo a casa onde a Mari foi estuprada e houveram sim provas do estupro. A questão é só que no Brasil não há justiça. Aí vem o Matheus, que usa a foto do Neymar e fala: você me estuprou ontem. E ela responde: denúncia, faz exame da perícia, quero ver você provar. Cara, é engraçada a notícia. Bom, quem não acompanhou o caso aí da Mari, Mari é a maior mentirosa da história. Turma da Mônica e Suzana Hitchcock. Agora virou moda que tem que passar pano pra ela porque o patriarcado machista está oprimindo e jamais perdoando ela pelos crimes que ela cometeu. O próximo meme é do perfil Agente Público do Ancapistão. Se quiserem... eu acho que é esse mesmo cara que manda um monte de notícia pro Peter, que o Peter sempre fala: essa notícia foi enviada pelo Agente Público do Ancapistão. Se quiserem economizar dinheiro, agora é a hora de falar para as crianças que o Papai Noel morreu porque não sobreviveu à pandemia. Breve, mais dicas de economia. Eu falei hoje para minhas filhas isso, elas ficaram me olhando com uma cara de tipo... Não vai ter presente esse ano, filhinha, porque o Papai Noel não resistiu à pandemia. E o próximo tem a foto aqui de um Patropi. Se você não entendeu o que é Patropi é porque você é velho.
Não, se você entendeu o que é Patropi, é porque você é velho. Foi o que eu falei. Não, você... Se você entendeu o que é o Patropi, tem uma foto de um Patropi aqui. E professor de Sociologia processa o World News por sua foto ter sido usada em uma matéria sobre todos os professores de humanas terem a mesma aparência. E depois ele processar e descobriu que não era ele. O último meme de última hora que chegou aqui pra gente é do Memes pela Liberdade. Memes pela Liberdade, volta, cara! Aquelas histórias de vocês eram os melhores que tinham. O grupo de vocês, quando era beta, era bom. Vai lá, um Bitcoin em 2012, né? Um carrinho e comprava lá pouquinha coisa. Um Bitcoin em 2013 já comprava um carrinho quase cheio. Um Bitcoin em 2014... Por aqui... Carrinho ainda sobra coisa. Na verdade, E é muito mais coisa, né? Em 2014 já... E aí, em 2024, dá pra comprar a Argentina inteira. Último meme de ultimíssima hora. Nada mais é do que alguém pegou uma foto de uma TV, quando estava passando lá a TV Senado, na Globo News, pelo que parece, onde está escrito como viver com o risco de pegar Covid, mesmo após estar 100% imunizado. Especialistas expliquem. Bom, vamos voltar em quem é. Eu acho que a gente riu bastante desse da Argentina, né, cara? Não, esse da Argentina é muito bom. Foi muito bom. Memes pela Liberdade, voltem com os stories de vocês que eram bom pra caramba. Abra a porcaria do grupo. E um abraço, uma boa noite. Vamos que a galera tá chegando. Vai, valeu.